muito Aqui gostoso. para mim está ótimo. Oi, Cleonice, tudo bom, minha linda? Oi, tudo bem? Ô, Dona Rosa, já está aberta a gravação. Tá, seu Mélio? Tudo certinho? Tudo certinho. Daí o senhor me... podemos começar já? Pode, podemos começar. Então tá. Então, boa noite a todos os amores nossos que estão aí, nesta sala de estudo. Vamos, então, elevar, né, nossa mente, os nossos pensamentos ao Divino Mestre, este Mestre amoroso e bom Mestre Nazareno, nosso humano maior, que veio para nos ensinar, nos dar exemplo. E seguindo seus passos, estamos aqui, nesta noite, estudando mais um pouquinho dos seus ensinamentos amorosos. Que em nossos corações possam estar abertos, receptivos aos ensinamentos que o Mestre nos deixou. Que a sintonia amorosa que faz com que nos comunicamos, que nos sentimos bem no conjunto, isso é graças ao Mestre. Então, nós temos que agradecer, uma gratidão muito grande por nós estarmos juntos novamente. Agradecendo ao nosso irmão, que nos auxilia na compreensão dos textos do livro, agradecer a todos aqueles que fazem as suas questões, que falam, que perguntam, e fazendo-nos assim aprender muito mais. Muita gratidão ao nosso Mestre, ao nosso Pai de amor e a todos os amigos espirituais, esses irmãos amorosos que nos acompanham. E aqueles nossos irmãos também que estão fora, né, do corpo físico, que também estão conosco sempre, sempre. Muito obrigado. E com a permissão do Plano Maior, vamos abrindo, então, o nosso estudo do livro da noite de hoje. Obrigado e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, então. Hoje o nosso capítulo é o 15, Compromisso com o Espiritismo. É um capítulo importante para todos nós que trabalhamos em casas espíritas, né? Ou que temos o trabalho da mediunidade. Ele é um chamado, né? Então, vamos ler, eu entrego, então, para o Homero, fazer o convite para quem vai fazer a leitura, lembrando que o estudo, ele não é palestra e nenhum monólogo, ele é um estudo em conjunto, onde alguns vão sendo convidados, nós vamos lendo, e juntos vamos fazendo uma mediação, ponto a ponto, daquilo que é para ampliar a compreensão. Tá bom? Então, vamos lá. Eu convidaria a Cleonice para fazer a leitura. Pode ser, Cleonice? Cleonice? Cleonice não está? Aí eu convidaria a Vanessa. Pode ser, Vanessa? Pode ser. Compromissos com o Espiritismo. Pessoalmente, encontrava-me cooperando em um núcleo espírita, que durante muitos anos permaneceu fiel aos postulados doutrinários, correspondendo à expectativa dos benfeitores espirituais. Há menos de um lustro, pessoas frívolas e descomprometidas com a seriedade da doutrina espírita foram admitidas nas atividades, e porque possuidoras de recursos amoedados e bem situadas socialmente, logo adquiriram destaque, sendo colocadas em postos administrativos da casa, sem qualquer preparação emocional e espiritual para o cometimento. Acostumadas às festas e aos desfiles da vaidade, saltitando sempre de uma para outra novidade, não acostumadas ao estudo sério nem à meditação do conhecimento adquirido, logo foram despertadas para práticas incorretas em torno da mediunidade,
assim como de referência à terapêutica para as obsessões. Todo um arsenal de recursos pseudocientíficos que estava sendo debatido no movimento entre os espíritas logo chamou a atenção desses companheiros inseguros e desconhecedores dos conteúdos profundos da doutrina. Tá, só um momentinho aí, Vanessa, para nós. Eu vou voltar aqui no começo. O nome do capítulo é Compromisso com o Espiritismo. Certo. Então, é o chamado, né? Compromisso com o Espiritismo, não é com outra coisa. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó, peraí. Olha bem. E porque, eu vou justificar lá na tela, se vocês puderem olhar, vocês já vão ver, ó. E porque possuidoras de recursos amoedados e bem situadas, ó, socialmente, logo adquiriram destaque sendo colocado em postos administrativos da casa. É a grande ilusão que se tem, porque tem curso universitário, o que não tem problema nenhum, tá, gente, ter curso universitário. Mas daí, assim, ó, só porque teve curso universitário, então já pode ser escutada de tudo, pode fazer tudo pelo curso universitário. Pergunta é, na universidade estudou espiritismo? Não. Então, aqui todos somos analfabetos do espiritismo. Desde aquele que é o porteiro que chegou lá para estudar, até o promotor de justiça. Quando ele estudou direito, quando ele estudou lá ciências jurídicas, ele estudou espiritismo? Não. Então, na casa espírita, ele é como qualquer outra pessoa, inclusive o porteiro. O que ocorre conosco? É que nós adoramos brilho, gente. O chamado do Filomeno aqui é que nós gostamos de brilho. Então, ele era amoedado. O que é amoedado? Um cara, uma pessoa, uma mulher, seja lá quem for, de status, de posse, tem dinheiro, tem carro bom, tem uma casa bonita, é benquista. Então eu posso, essa pessoa é importante. Veja que o problema é nós, né? Que gostamos do holofote, do brilho. Então, o chamado que o Filomeno está nos dizendo é o seguinte: quer dizer que uma pessoa mais simples não tem voz? Não pode ter voz? Então, e isso ocorre muito nas casas espíritas. O que acontece? O que nos interessa, o capítulo, compromisso com o espiritismo. Então, se a pessoa que nós vamos convidar tem compromisso com o espiritismo, não importa se é promotor de justiça, se é médico, se é psicólogo, seja lá quem for. Se é o porteiro, conhece o espiritismo? Pois bem. Só que tem que ser doutrina espírita. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela vem porque ela não tem compromisso nenhum, porque na verdade ela encheu os meus olhos porque eu tenho problemas, conflitos comigo. Porque eu não me aceito enquanto eu sem status social, porque o meu sonho era ser médico ou professor, e como eu não posso ser, eu vou para a aula e acho que sou professor. Acho que sou doutor. Acho que eu posso botar outras pessoas lá, porque afinal de contas tem status. Mas isso tudo não cabe para o espiritismo, vocês percebem? Então, o chamado que o Filomeno está nos chamando é assim, ó, e possuidoras de recursos amoedados e bem situadas socialmente, ou seja, situada quer dizer que tinham posses, nomes na sociedade, na praça, como se diz, né? Logo adquiriram destaque. Por que adquire destaque? Não é porque tem essas posições, é porque quem lhe deu o destaque almeja aquilo que ele tem, que o outro tem, entendeu? Sendo colocados em postos administrativos da casa. E aí o que acontece? Como não tem compromisso com a doutrina, porque quem tem compromisso com a doutrina começa lá de baixo. Olha só, ninguém pode se tornar anjo primeiro se tornando anjo para depois fazer reforma íntima. Não tem como. Eu vou ser anjo agora, depois eu faço minha reforma íntima. Não tem como. Então, assim, não tem como ser trabalhador de uma casa espírita, não tem como ser uma pessoa de diretor de um setor simplesmente porque eu tenho isso e aquilo outro. Eu tenho que ser por uma consequência dos meus estudos, dos meus labores, independente
do que eu possuo de posses, diplomas e tudo mais. Então, o que demanda ser diretor de um mediúnico? Alguém que conhece mediunidade. E não porque tem um sítio, um carro, uma casa, um nome na praça. Vocês entendem? Então, eu não posso inverter esses papéis. E aqui é um chamado gravíssimo que o Filomeno está trazendo para nós. Sabe que esse chamado que o Filomeno está trazendo para nós tem no Evangelho segundo o Espiritismo, com um chamado, eu vou botar o link para nós lá, tá? Depois, para vocês olharem. É do espírito Adolfo Bispo de Argé. Argélia, na África, ele era um africano, esse bispo. Então, ele fez um chamado exatamente nessa linha aqui. Né? Nós temos que dialogar conosco mesmo. Por que o brilho me atrai? Mais do que a responsabilidade. Porque todo ônus, todo bônus, ele tem um ônus. Eu não posso ter um direito sem ter um trabalho. Então, só para fazer essa ênfase, porque o que acontece? Aí começam as infiltrações dentro da casa espírita. Depois eu vou falar para vocês como é que funciona o parasitismo. Mas daí eu vou pedir para a Vanessa seguir, para vocês entenderem como é que é o parasitismo e qual é o papel do parasita. Tá bom? Só para nós não perdermos. Fascinados pelas promessas de quase milagres, ansiosos pelos resultados imediatistas da sua aplicação, desejando facilitar o cumprimento da lei de causa e efeito na conduta humana, começaram a aderir a estranhas práticas, sem o cuidado de estudá-las com seriedade, a fim de colherem os bons frutos da sua aplicação, casos tenham ficando apenas na superfície das informações e transferiram para o centro espírita. Sim, imagina assim, como é que essa pessoa vai ser séria no centro espírita se elas foram colocadas de forma que não era séria? Porque se elas estão ali, se alguém disse assim, ó, por exemplo, se alguém me coloca para fazer determinada função que eu não tenho condições, o fato dessa pessoa me convidar é que ele já está me dando aval. Então eu já posso fazer do meu jeito. Entende? Então, a gente tem que ter assim, ó, o respeito com a doutrina, que as coisas têm que ir galgando o conhecimento e adquirindo a informação. Porque senão, daqui a pouco, nós vamos começar a criar situações dentro do centro espírita simplesmente porque eu sou o cara lá que faz isso lá, não sei aonde ou onde lá. Só que a casa espírita não existe isso. Não pode existir isso. Não, mas a casa espírita é a nossa família, nós somos... Não, a casa espírita não é a nossa família. Ali não é lugar da nossa família. Ali é um lugar de trabalho. A nossa família é o nosso conflito existencial que nós vamos levar a bagagem do centro espírita para esse conflito para trabalhar. Então, assim, na casa espírita não existe o meu amiguinho, existe o meu colega de trabalho, meu irmão de caminhada. Mas não existe essa coisa da família como a gente pensa, tá? O centro espírita é como o nosso trabalho lá fora, é um lugar de executar uma função. Porque senão daqui a pouco eu levo lá para a tribuna o meu problema, eu vou levar para a tribuna os meus conflitos, e ali não é lugar para isso. A tribuna é o lugar do Evangelho de Jesus. O que a doutrina espírita fala sobre isso? E não o lugar que eu vou contar a minha história de vida, né? Então, meu irmão, ok, eu posso trazer como um exemplo, mas assim, um exemplo como síntese daquele capítulo fantástico que o Evangelho está nos dizendo, que a doutrina espírita fala. Ah, mas eu sou impuro. Sim, mas Jesus não quis saber se tu era puro ou não para a tribuna. Ele quis saber que naquela hora tu foi falar do Evangelho. Porque ao falar, Fabiano, ao falar, tu consegue observar e ganha força para mudar a tua vida lá fora. Então, o palestrante, ao falar do Evangelho, e eu sei por mim, eu ganho força, gente. Nossa, eu não sabia disso enquanto eu não falei. Agora que aqui eu falei para os outros, eu consegui a força. E é bem assim que eu sou da palestra. E daí eu consigo
fazer. E aí, olha que fantástico o trabalho espiritual. O Fabiano, ao mesmo tempo que fala e ajuda os outros, também se ajuda. Então, aí eu levo para a minha família, na casa espírita. Porque senão, gente, daqui a pouco vai dar o conflito lá na família e eu não vou mais para a casa espírita. Ou vai dar o problema na casa espírita. Então, nós somos, na casa espírita, irmãos unidos em Cristo, para trabalhar por uma causa. Os nossos problemas, nós costuramos ali, no ferro a ferro do dia a dia, na tribuna, mostrando o que o Evangelho, que a doutrina vai nos ensinar para nos modificar. Bom, mas e o meu conflito, a minha dor? Bom, a minha dor eu levo depois para fora e vou trabalhando aquilo que eu mandei os outros trabalhar quando eu falei na tribuna. Porque a psicologia, antes de ser para os outros, tem que ser para nós mesmos. A terapia, antes de ser para os outros, tem que ser para mim. Então, o Evangelho, eu falei ele para eles para mim beber da fonte. E aí agora eu vou, Fabiano, como é que eu vou trabalhar isso lá com o meu irmão? Lá no meu conflito, lá na minha posição com os meus irmãos de casa. Eu encharquei aqui do Evangelho. Vocês entendem que, por isso que é o lugar da casa espírita, eu quero deixar bem claro essa questão quando eu disse família, tá? Não estou dizendo assim que a gente não tenha que ter os nossos afetos, os nossos irmãos, o nosso carinho com o outro. O que eu disse é que a gente não ponha o centro espírita como uma extensão da nossa casa, porque, na verdade, não é a nossa casa que é a extensão para o centro espírita, é o centro espírita que tem que levar para a nossa casa. É o contrário. Entendeu? Porque senão, daqui a pouco, nós começamos a levar para dentro do centro espírita o que não é espírita. Vocês entendem? O centro espírita é o núcleo repositório dos benfeitores da luz. Disse para encerrar minha fala, tá? Porque isso aqui é grave, o que ele está falando. Os benfeitores da luz nos dizem sempre assim. Um amigo disse assim, mas eu não vou falar na tribuna porque eu ainda tenho muitos defeitos. Sim, mas Jesus não quer que tu fale da tua vida. Ele quer que tu fale do Evangelho. Não, se eu, Fabiano, for falar da minha vida, eu não tenho que falar nada, porque eu estou na labuta. Eu fui convidado a falar do Evangelho. E agora, o que o Evangelho faz? E junto com aquelas pessoas, eu vou trabalhar lá fora. Então, isso não me isenta. É o caso desses aqui. Eles se achavam isentos, porque eles tinham brilho, posse, nome. Então, eles começaram a trazer coisas, né? Mas vamos seguir, para nós entender. Médios despreparados e atormentados, experimentando injunções obsessivas, umas sutis, outras mais vigorosas, logo se deixaram embair pelas possibilidades fenomenais e quase sobrenaturais anunciadas, abrindo portas e realizações deploráveis. Os mentores inspiraram a continuação das tarefas conforme os padrões ensinados pela codificação. Os fundadores desencarnados acorreram gentis em contínuas tentativas de auxílio, mas eram todos rechaçados pela imprevidência dos revolucionários descuidados. Informavam que se tratava de novas técnicas, apelando para a necessidade de atualização do espiritismo. Por se encontrarem, alegavam ultrapassados alguns dos seus modelos que foram muito bons para o século XIX e metade do século XX. Não mais, porém, para os dias atuais, enquanto outros, ainda mais aturdidos, declaravam a necessidade de se abandonar à mediunidade, em face dos transtornos que produz e da impossibilidade de comprovar-lhe a autenticidade. Pois então, eles dizem assim, né, que já estava ultrapassado o espiritismo. Em que ponto? Caberia alguém perguntar, né? Pode me citar no livro ali o ponto exato em que tu julga ser ultrapassado? Então, veja que às vezes as pessoas trazem essas ideias que são bem esdrúxulas para poder sustentar. Eu vou falar aqui, ó. O papel do parasita, ele é assim, ó, ele nunca mata o hospedeiro, tá? O parasita, ele se aloja no hóspede e faz com que o seu hóspede crie novos parasitas. Quando ele não mais pode fazer, ele destrói o seu hóspede e sai fora e vai para um novo hospedeiro.
Vocês já viram aqueles filmes que dá no cinema sobre os aliens, por exemplo, que eles entravam nas pessoas e depois ficavam usando, aquelas pessoas usavam, e que quando não podia usar mais, eles saíam delas. Na natureza tem isso, tem uma espécie de um fungo que ele adentra, por exemplo, dentro de uma formiga, que como ele não caminha, ele entra na formiga, não mata ela, e ela anda. Quando ele percebe que ela já está a uma certa distância, o que ele faz? Ele mata ela, e ela morre, e ali ele fica para poder se proliferar. Então, o parasita espiritual, ele é assim. O papel dos obsessores, gente, não é destruir o espiritismo, a igreja, seja lá qual for. Ele quer retirar o Cristo deles. Veja bem, olha que interessante. É matar a essência. Qual é a essência do centro espírita? Jesus. No período medieval, eles não destruíram a igreja, eles tiraram o Cristo dela. E aí se foi justificado tudo em nome daquele Cristo. Matar, perseguir, queimar. E no espiritismo é a mesma coisa, nós temos que abrir os olhos. O que é que o parasita está colocando ali e fazendo com que nós possamos compreender que aquilo ali é real, é verdadeiro. Quando eles veem que a coisa já destruiu completamente os ideais, eles vão se afastar. Então a gente precisa ficar atento ao que vem para nós, lentamente assim. Ficar atento, sabe? E começar a observar. Ah, mas a doutrina espírita está ultrapassada. Gente, quem fez a doutrina espírita não foi o Allan Kardec. O Allan Kardec não criou o espiritismo. O Allan Kardec pega o conteúdo vindo do plano espiritual e organiza, porque ele é um deles encarnado. Então, ele organiza e transforma em didática, porque ele era um pedagogo. Então, ele é convocado para dar uma organização, ou codificar. Codificar não é nem decodificar, era codificar, colocando numa ordem sistêmica aquilo que os grandes mestres criadores do planeta Terra ordenaram. Quem somos nós para dizer o que está ultrapassado, né? Ou não? Em que ponto isso está ultrapassado? E é aqui que ele entra. Então, fiquemos atentos quando alguém diz assim, isso está ultrapassado. Em que ponto? Cadê o que veio substituir? Entende? E é o que ele vai começar a falar agora aqui para nós. Uma grande perturbação tomou conta das pessoas e logo se dividiram em grupos. Os que preferiram ficar fiéis ao sistema anterior, os que desejavam impor as novas diretrizes, abrindo espaço também para as práticas animistas africanistas, por sentirem que tinham a missão nessa área e, por fim, reduzindo o número daqueles que teimavam em considerar desnecessária a educação mediúnica. Sinal, sem dúvida, de grave interferência das trevas, esse divisionismo pernicioso, que passou a dar lugar a sistemáticas provocações, de um com os outros lados, a comentários aleivosos sobre alguns como a respeito dos demais, reações de antipatia em relação àqueles que não partilhavam de uma ou de outra corrente, verdadeira competição com todos os elementos da maledicência e da animosidade, a fim de constatar-se quem seria o vencedor. Quando uma instituição de qualquer natureza, particularmente espírita, apresenta-se dividida, está às bordas da ruína, porquanto as facções caprichosas, mais interessadas nas próprias paixões do que na preservação do seu patrimônio moral e espiritual, estão pouco se importando com os resultados das dissensões e somente aspiram à vitória do seu grupo, que faz lembrar a de Pirro. Especificamente em uma sociedade que tem por objetivo iluminar consciências, libertar as pessoas da ignorância, servir através do trabalho de amor fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância, caia ao absurdo um comportamento de tal natureza. Construindo-se um recinto de maus humores e de disputas, atrai os espíritos vulgares e perniciosos, que se comprazem em acirrar os ânimos e intoxicar os sentimentos expostos, dando lugar à instalação de processos obsessivos compreensíveis. Muitas vezes são esses espíritos mesmos que inspiram,
a pouco e pouco os seus membros, visando a destruir o trabalho de dignificação existente, que detestam lentamente aceitos por invigilância ou por inépcia dos seus membros ante contínuos desafios em favor da preservação dos valores elevados. As duas hipóteses têm cabida relação à entidade a que nos estamos referindo. Inicialmente, a leviandade, logo depois, o desrespeito aos luminosos postulados doutrinários estabelecidos, todos fundamentados na codificação, que ensejaram a instalação do desequilíbrio. Os espíritos espíritas, no entanto, além dos nossos compromissos cristãos, estamos interessados na preservação do notável patrimônio que nos foi legado pelo ínclito codificador. Olha que interessante aqui, ó. Quando ele cita, ô Vanessa, e o Bezerra cita muito isso, tá? Quando ele diz assim, meus irmãos, espíritos espíritas. Porque nem todo espírito é espírita. Ah, mas os espíritos falaram. Sim, mas os espíritos podem falar o que quiserem. O fato deles estar desencarnado não denota que ele tem um conhecimento total. O que Kardec vai dizer dos espíritos? Faz parte da ciência do espírito, um dos métodos do Kardec, né? Ele diz assim, não me importa o que digam, falem o que falar já demonstra que eles existem. Uma das premissas que eu observei, diz o Kardec, é que eles nada mais eram do que os homens que viviam na Terra. Portanto, eles sabem aquilo que sabem. Então, esse é um cuidado, porque quando ele diz assim, ó, os espíritos espíritas, no entanto, além do nosso compromisso cristão, estamos interessados na preservação do notável patrimônio. Então, por quê? Porque ali tinha espíritos que não eram espíritas, eram espíritos de outras lidas religiosas e de outras ideias também. Então, se dividiu a casa porque perdeu o referencial. Gente, quando uma casa perde o referencial, ela se divide, ela fica solta. Então, isso é fato. Não existe orquestra sem maestro. Ah, mas tem a partitura, tem o instrumento. Mesmo assim, se não tiver um maestro dando a ordem ali, se perde. Jesus Cristo ele é modelo e guia da humanidade, não é porque ele é modelo e guia da humanidade, porque precisa de um maestro, precisa de um modelo. Quando eu digo assim, devemos seguir, né, este caminho. Bom, qual é o ponto desse caminho? É por isso que Jesus é colocado, porque precisa daquela referência. Então, Jesus é uma necessidade, não é uma escolha apenas de Deus, é uma necessidade de termos um guia. Então, quando a casa perde esse referencial, porque é que perdeu, né? Referencial, porque foi se discutido pela invigilância de nós colocarmos pessoas que não eram estudiosas do Espiritismo, simplesmente porque elas demonstravam para nós o nosso próprio anseio. Ali, nesse caso, era um anseio, eram pessoas frustradas, que nunca foram ricas, que nunca tiveram diplomas, e eram frustradas nisso, e aí colocaram pessoas que tinham isso para administrar o centro. Aqui foi isso que aconteceu. Então, mas quem é que disse que ter conhecimento e moralidade precisa ter diploma? Nos dias de hoje, isso aí está por terra, gente. Nós vivemos num mundo tecnológico onde o conhecimento, se quem quiser ver uma anatomia, por exemplo, um corpo sendo aberto, fazer o que é antes assunto só da Universidade de Medicina, bota no YouTube anatomia. Anatomia do cérebro. Tem ali secando um cérebro, assim. Então, conhecimento a gente adquire. Todos os conhecimentos. Então, o que por o Espiritismo, isso cai por terra. Vai dizer que, dentro da Casa Espírita, nós vamos conhecendo paulatinamente as coisas. E aqui ele está apresentando para nós esse chamado muito importante. Que brilho é esse que eu quero lá fora, que não está resolvido aqui dentro? Né? Vamos lá. Então. Vanessa, tu quer tomar uma aguinha? Pode ser, seu Homero. A Nadir, tu quer continuar para nós, Nadir? Posso continuar.
aqui nos espíritos, né? Eu parei. Eu acho legal ler todo esse parágrafo ali de novo, né? Os espíritos espíritas, porque eu parei ali no codificador. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Os espíritos espíritas, no entanto, além dos nossos compromissos cristãos, estamos interessados na preservação do notável patrimônio que nos foi legado pelo ínclito codificador. E, por essa razão, empenhamos-nos em auxiliar as instalações de novos núcleos, a preservação dos existentes, os cuidados para evitar-se desentendimentos e a orientação para a vivência dos paradigmas e instruções doutrinárias em todos eles. Em face do retorno aos compromissos habituais, aos quais nos dedicávamos então, dispondo desses dias até o retorno à clínica, naquela mesma noite, o apóstolo Petitinga irritou-nos a visitar esse núcleo a que acabamos de referir-nos. Às 19h30, conforme o nosso hábito, rumamos à sede do Centro Espírita, onde se realizavam as atividades de caráter mediúnico. A situação das disputas havia chegado ao nível infeliz de serem realizadas 3 reuniões simultâneas em salas diferentes, com metodologias igualmente diversificadas. Numa delas, eram utilizadas práticas animistas africanistas. Noutra, se realizavam os labores dentro da nova modalidade em alta consideração. E, por fim, na terceira, o pequeno grupo que permanecia fiel ao programa anterior. Cada grupo mantinha-se irredutível nos seus objetivos e na defesa dos seus pontos de vista. Pode mudar para mim. O mais lamentável, porém, era que, embora os indivíduos estivessem endividados em ambientes separados, os espíritos que se movimentavam em torno deles, diversos eram primitivos, outros profundamente ignorantes dos compromissos da evolução, alguns perversos e portadores de sentimentos conscientes de destruição, ao tempo em que bondosos e gentis, confiantes e pacientes, os fundadores da casa, os mentores e os seus cooperadores mantinham-se também em ação. Ao chegar, observamos que os respectivos ambientes, exceção do último, eram destituídos de defesas magnéticas e fluídicas, podendo ser adentrados com facilidade, sendo mais lamentável que, no grupo dos modernistas, como passaram a identificar-se, os candidatos podiam participar do labor totalmente desinformados, inclusive alguns dos pacientes que anelavam pela cura imediata, sem o descomprometimento de suas mazelas. Vige, modernamente, com um alarde no movimento espírita, a proclamação de reuniões especialmente dedicadas a curas, atraindo sempre pessoas que não desejam assumir graves compromissos com a vida e que somente planejam libertar-se das aflições, para seguirem de imediato à busca de novos problemas. Olha só que interessante. Aqui, ó, quando ele diz assim que eram pessoas descomprometidas, o que que acontece? Eu vou lá, eu tenho o meu problema, né? Vamos supor. Me desculpe, tá? Quem fuma, mas vamos pegar o fumante ou o alcoólatra. Eu fumo e estou com um problema, então eu vou lá e curo, mas quero continuar com o cigarro. E descomprometimento com a própria vida. Por isso que ele fala aqui, ó, pessoas que não desejavam assumir graves compromissos com a vida e que somente planejavam libertar-se da aflição, ou seja, queriam o atendimento do corpo, para seguirem de imediato com os novos problemas, ou seja, para seguir de imediato com o cigarro, com a coisa. Então,
É a mesma coisa com relação ao passe. O passe ele é tão sério que às vezes a gente demora ali 20 minutos até ser chamado, depois tem... Porque passe começa na própria palestra. Já está recebendo passe. Aí tem aquele momento, depois lá, né, que o médium fica na frente. Então, a palestra tem todo esse objetivo de conscientizar a pessoa perante a sua relação com a vida, para que ela, dentro do possível, não volte a ter aquele mesmo vício, os problemas. E aí a pessoa fica lá 20 minutos, depois sai da casa espírita e volta para o mesmo problema. Daí ela destrói em 20 minutos, em 5 minutos ela destrói o que foi feito em 20 minutos. Então, não havia uma preocupação desses trabalhadores em orientar essas pessoas. Simplesmente era conflito deles, gente. Porque eles queriam ser curadores. Porque lá no íntimo, talvez, o conflito de ter sido médico e nunca foram. E de querer criar para os outros soluções que não cabem. Porque a doutrina espírita faz a tarefa, dentro do centro espírita, curas, gente. Nós podemos ser curados na palestra, durante nossas atividades, nossos trabalhos, até mesmo no passe pode ocorrer. Mas isso tem que se dar sempre nessa harmonia de uma auto-reforma íntima. E a partir dessa reforma, nós vamos ganhando, né, méritos, nós vamos ganhando algumas confianças no plano espiritual e vai sendo sanado, vai sendo aliviado. Mas isso está numa troca entre nós e o plano espiritual, os espíritos amigos, nessa permuta de valores, como diz André Luiz, né? E aí vamos indo, mas não é assim, eu chego lá e quero, é o que eles estavam fazendo. Estavam descomprometidos os próprios dirigentes e as próprias pessoas. Então, que cura era essa em que ele ganhava um benefício e mais continuava no vício? Mas vamos seguir para ver. Mas, sabe, Fabiano, tô falando agora, eu lembrei, essa semana, ainda chegando assim no Bezerra, eu vi uma pessoa assim, saiu para a rua para fumar, e eu fiquei pensando, tipo, puxa vida, será que ainda não... Ela está trabalhando aqui na casa, ainda não se conscientizou. Fiquei pensando, né, de, puxa vida, agora eu leio isso aqui, vem bem de encontro àquilo que a gente vê no dia a dia também, né? Vamos lá. O esforço, ele olha só que bacana, né? Não é assim, às vezes não é eu não ter nenhum problema, né? Mas o meu próprio esforço que eu faço para melhorar, ele tem reflexo para os outros. Então, a pessoa que tem um problema moral, um problema físico, a sua dor de estar ali trabalhando, ela está ensinando os outros também. Então, quando eu ainda quero permanecer naquele problema, é uma coisa. Quando eu ainda estou querendo sair, é outra. Agora, quando eu ainda quero permanecer naquele problema, eu tenho que conversar comigo mesmo. Está na hora de eu conversar e dialogar comigo mesmo. Porque o que é que faz que eu quero que faça bem para os outros que não está fazendo bem para mim? Essa é uma pergunta, né, que a gente tem que fazer. Por que eu acho que faz bem para o outro aquilo que não faz bem para mim? Essa sempre é uma pergunta que a gente deve fazer para nós. Fabiana? Tem como. Opa, Fabiana, pode falar. posso falar? Pode. Eu enxergo e acredito que a pessoa, por exemplo, que ela tem o vício, né, do cigarro, do álcool, seja lá do que for, ela quer ser atendida, mas o seu interior ainda não acordou para a consciência do que é o seu problema. Eu, pelo menos, enxergo assim, é uma questão de consciência. Ela não acordou, ela continua, ela quer benefício, mas e a parte dela? Né? Entendo eu que seja mais ou menos por aí.
É isso aí, perfeito. Uhum. Sem qualquer dúvida, toda reunião onde 2 ou mais chamam por Jesus, reúnem-se em seu nome, conforme ele prometeu, ei-lo presente, desenvolvendo o ministério de amor, de saúde e de paz. A cura real, devemos disso conscientizar-nos, vem de dentro do ser, da sua transformação moral, da sua mudança de atitude em relação ao comportamento existencial e não do exterior, como alguns pensam irresponsavelmente. As soluções apressadas não erradicam o mal, que permanece aguardando oportunidade para a recidiva piorada com os novos gravames da leviandade. Em consequência, toda reunião espírita séria e nobre é de cura, porque as energias que se movimentam no ambiente possuem qualidades para proporcionar o refazimento das organizações física, emocional, psíquica e espiritual daquele que ali se encontra. Acostumados, porém, às bengalas psicológicas das soluções miraculosas, os indivíduos menos esclarecidos preferem o culto das ilusões e a participação em grupos formados por místicas de ocasião, deixando de lado a responsabilidade e o dever autoiluminativo. Aqueles que perseveram É fiéis... aquela questão assim, né? O problema da doença não é do corpo. O problema da doença é no espírito. O corpo reflete o que está no espírito. Então, eu posso tirar a doença do corpo? Posso. Vai sair? Vai. Mas se o espírito não curou o vício gerador daquele problema, ele vai vir em outra área do corpo ou no mesmo lugar. Por isso o Chico não quis ser operado pelo médium aquele, não esqueci o nome, exatamente, o Arigó, exatamente porque ele disse para ele que o problema da vista dele era um karma que ele trouxe, ele queria, ele não era sadomasoquista, mas ele queria dizer que se mexesse no olho, sairia em outro lugar. Então, deixa ali, porque ali eu estou vendo, eu posso, pior é se sair em outra área. Então, atender o corpo não é resolver o problema, é uma atenuação. Então, pode-se atender o corpo? Pode, mas se não conscientizar o espírito da sua responsabilidade, vai vir problema de novo. Ele vai estourar em outra área de novo. Então, a doutrina espírita ela não é contra a qualquer lenitivo que atenda ao corpo. Não, pelo contrário. Mas o papel do espiritismo é despertar o espírito que está naquele corpo e mostrar para ele que o que está vindo ali para fora é o que está lá no âmago do seu coração. Né? Então, precisa mudar. Mas só que essas pessoas que estavam aqui, que deixaram elas entrar, acreditaram naquelas ideias delas, porque, afinal de contas, elas refletiam o anseio daqueles trabalhadores, as frustrações daqueles trabalhadores, agora pagam o preço, né? Estão pagando esse preço, assim, dividir a casa, Mas, enfim, vamos lá. Aqueles que perseveraram fiéis aos postulados básicos, ironicamente, são taxados de ortodoxos, antiquados, porque os modernistas preferem a superficialidade, as distrações, as comodidades imediatas derivadas do prazer, distanciando-se da consciência da imortalidade e da fugacidade de tudo quanto é material. Pude observar nessa ocasião, mais cuidadosamente, os espíritos que se adentravam nas respectivas salas. As duas primeiras, porque dirigidas por amigos menos vigilantes,
recebiam variado número de ociosos, de zombeteiros, de primitivos, ao lado de alguns generosos, de boa vontade. Porém, desconhecedores da realidade do mundo maior no qual se encontrava. Como não havia barreiras vibratórias impeditivas por falta de coordenação entre os desencarnados responsáveis e os trabalhadores encarnados, tais reuniões tornavam-se espetáculo público para os que se interessavam ou não em participar. Já o grupo fiel aos labores respeitáveis da codificação encontrava-se protegido por construções vibratórias que evitavam a entrada de quaisquer entidades que não estivessem programadas para as comunicações ou aprendizagem. Naquele grupo em que predominavam as práticas animistas africanistas, a desordem espiritual era generalizada, porque entre os espíritos que aguardavam as marcas da escravidão e aqueles que ainda se encontravam com as características silvícolas, apresentavam-se também os zombeteiros, que se faziam passar como generosos amigos dedicados ao bem. Certamente porque tão pouco eram aplicados os rituais característicos e pertinentes ao culto, em razão de os transtornos psiquiátricos e obsessivos encarnados. Ali é só o título que é do é livro verdade. que entrou junto. Exatamente. Em razão isso. dos outros encarnados. Exato. Em razão dos encarnados, tá? Ignorando a responsabilidade do conhecimento, aventuravam-se pelos meandros das revelações, sem que tivessem consciência do que faziam. Acreditavam-se bem informados por alguns comunicantes que os orientavam, porém, eram todos cegos conduzindo cegos. Todo culto ao bem que homenageia o Senhor da vida, pouco importa a denominação ou a maneira como expressa os seus sentimentos, recebe apoio do excelso Pai, existindo os mais diversos, em razão dos diferentes níveis de evolução em que transitam as criaturas. No que diz respeito ao de natureza animista africanista, nobres entidades zelam pela sua preservação e cuidam das suas raízes religiosas, antropossociológicas, psicológicas, evolutivas, sendo instrumentos de Deus, auxiliando os caminhantes necessitados de apoio nessa faixa de consciência. Suas cerimônias, seus rituais, suas práticas são credores de nosso melhor respeito e carinho. No entanto, devem ser executados em recintos próprios, para esse fim dedicados, ao invés de mesclar-se numa mixórdia que a ignorância presunçosa ali se permitia desenvolver. Os resultados, obviamente, eram perturbadores, porque nem mesmo os espíritos sinceros conseguiam proclamar a clientela a uma atitude de respeito em relação aos seus mistérios, a eles mesmos e à vida. No segundo grupo, onde se pretendia aplicar os recursos tidos como científicos, superiores aos métodos da doutrinação convencional, pelo diálogo afetuoso e esclarecedor com os comunicantes, a falta de responsabilidade era notória, porque presunçosos acreditavam possuir o poder para enfrentar os desencarnados de toda jaez com petulância, dando-lhes ordens, impondo procedimentos ritualísticos cujos efeitos desconheciam, por ignorar o esforço dos seus pioneiros e daqueles que obtiveram resultados positivos na sua aplicação.
Esses proveitos eram fruto, sem dúvida, da sinceridade de propósitos, da gravidade com que se comportavam durante as reuniões, da intenção superior de que se revestiam. Como efeito da ignorância pretensiosa, multiplicavam-se as promessas de cura instantânea, de libertação obsessiva à passe de mágica, de aquisição de recursos superiores apenas pelo fato de estarem presentes na reunião e de sintonizarem com as disposições estabelecidas. Nesse comenos, Petitinga chamou minha atenção para a presença de um espírito lúcido e grave, de semblante preocupado, que acompanhava algumas pantomimas que nada tinham a ver com as técnicas que ele desenvolvera em favor da atividade mediúnica. Sem mais delongas, o amigo generoso informou-me. Trata-se de respeitável trabalhador de Jesus, que muito se esforçou por contribuir em favor dos alienados mentais, dos obsessos e dos enfermos em geral. Dedicando-se com afinco e zelo à observação dos fenômenos mediúnicos e dos seus efeitos, elaborou um programa edificante e saudável para auxiliar o próximo, seja encarnado ou não, jamais se afastando dos postulados espíritas que o conduziram até esse momento. Ainda no corpo físico, muito contribuiu em favor de critérios e roteiros educativos, todos firmados na mais saudável moral e fidelidade ao bem, como indispensáveis aos resultados que buscamos no processo da evolução. Venho observando como pessoas inexperientes, ingênuas ou inescrupulosas utilizam da sua contribuição, gerando divisionismo, agredindo aqueles que agem de maneira diferente, presunçosamente, considerando-se superiores, acusando de superadas as orientações exaradas em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Caso lhe aprouver a título de aprendizagem, poderá entabular alguma conversação com o nosso gentil amigo, pois que é portador de títulos de respeito e de elevação, porquanto, durante a existência física, manteve os valores do Cristo embutidos na mente, no coração e nos atos. Acerquei-me do servidor de Jesus e apresentei-me com a simplicidade que me é peculiar e a pobreza espiritual que me caracteriza. Expliquei-lhe a minha condição de espírito espírita e que vinha dedicando-me a mandar, em vez que outra, informações do mundo espiritual ao físico, na condição de repórter que transfere notícia de uma para outra localidade. Gentilmente distendeu-me a mão, informou-me que tinha conhecimento desse trabalho e sorriu com um certo ar de tristeza. Parecendo perceber o que eu desejava, com sinceridade foi diretamente ao assunto. Realmente, a criatura humana, com as exceções compreensíveis, ainda possui a habilidade de tudo adaptar ao seu modo operandi, fugindo às regras mais elementares de qualquer aprendizado que lhe exige esforço, de modo que não se sinta constrangida às mudanças de hábitos. Quer descansar um pouquinho, Nadir? Pode ser. A Rita colabora com nós, Rita? Rita? Oi, não, tudo bem. Colabora sim, é que eu não estava conseguindo. Estão me ouvindo bem? Ok, tudo certo. Posso falar então? Tá. O Espiritismo é doutrina dinâmica, portadora de extraordinários recursos ainda
não totalmente desvelados, em razão da falta de oportunidade e de demonstrações no campo científico, para serem absorvidos. Em razão disso, são válidas as experiências que visam a contribuir em favor do progresso das criaturas e da atualização dos seus notáveis procedimentos ante as modernas conquistas da ciência e da tecnologia capazes de demonstrar a sua autenticidade. Aqui Veja-se- no ponto, ó, ele está tentando justificar, né, que estão esses grupos de pessoas que representam muitos, né, em outros ambientes espíritas, que querem inovar o espiritismo. Ele está dizendo aqui, entre outras palavras, o espiritismo ele não é uma doutrina parada, ela está em constante movimento. Então, o espiritismo começou na França, com Kardec, pelo seu método científico de observação dos fatos, dos fenômenos que aconteciam, mas ele já ganhou outros campos. Nós temos aí as discussões da medicina espírita, né, das AMEs aí que estão. Nós temos aí a discussão da Joana, trazendo os fatores psicológicos. Então, a gente está vendo o dinamismo que o espiritismo vem fazendo. Nós pegamos o Chico, por exemplo, trazendo cartas e crônicas, poemas, crônicas, trazendo as histórias, os fatos verídicos por André Luiz. Então, é falso essa ideia de que já está ultrapassado. Não, não está ultrapassado. Só não vai mais, e aí ele vai justificar aqui, ó, que a Rita leu, porque ainda está sendo trancado, né, pela ciência, pelos cientistas modernos que ainda são materialistas. O espiritismo é uma doutrina, aqui a oportunidade de recursos ainda não totalmente desvelados em razão da falta de oportunidade e de demonstração no campo científico. É só por isso. Porque se a ciência se abrir mais para as coisas espirituais, vai vir muita coisa. E vai ser daqui para frente, né? Porque quem quer barrar a verdade vai começar a perder a oportunidade de ficar na Terra. Por isso Fabiano, fazer uma colocação assim, eu estava pensando sobre isso, né? Eu acho, né, Fabiano, que, claro, sempre as nossas referências, né, são, claro, Allan Kardec, Chico, Divaldo, todos, que, claro, né, às vezes as expressões, até porque eles, digamos, né, recebem espíritos muito evoluídos, mas de outros tempos, né, então é uma linguagem, às vezes, até mais difícil, erudita, mas talvez caiba a nós, todos nós espíritas que somos, também divulgar um pouco, porque assim, né, por exemplo, claro, se eu sinto abertura, né, Fabiano, eu falo com pessoas, às vezes as pessoas criam, assim, um misticismo em relação ao espírito, às vezes eu ainda acho que poucos conhecem, inclusive nós espíritas, algumas coisas, como tu falou da AME, né, talvez a gente tenha que se empenhar mais nisso, né, assim, em propagar, né, agora tem tido bastante filmes, assim, espíritas, a gente tem visto, acho que ajuda a divulgar, né, talvez numa linguagem para as pessoas que estão tendo aquele primeiro contato, assim, né, porque, digamos assim, né, Fabiano, tu sabe também, quando que algumas pessoas leem o livro eu já acredito nisso de cara, mas tem pessoas que levam tempo para entender, né, assim, digamos que a família toda, eu tenho sorte da minha família ser espírita, né, mas tem famílias que não são, né, então a reencarnação é um tabu, às vezes, até, né, então até entender, né, tu explica, eu tento explicar de um jeito para quem não é espírita, assim, de uma forma, num primeiro momento, assim, talvez mais assim, mas claro, depois é um processo, né, Fabiano, aí sim, talvez uma linguagem do Chico e tudo, para alguns, assim, certos livros, eu acho que tem que começar talvez uma coisa um pouco mais básica e indo, né, não sei, quando alguém mostra interesse, eu tento dar uma orientação, lê esse livro, lê tal coisa, assim, né, É por isso que tem o estudo. O que é o estudo, né? É a mediação do conhecimento, entende? Então, como na Casa Espírita tem essa oportunidade, vai se fazendo a mediação, então vai construir. O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está construindo um conhecimento, entende? Só que isso lá fora, nos campos ainda, materialistas, científicos, não é barrado um pouco. Então, isso é não quer verdade, dizer que tem muito isso, tabu, isso né, não quer dizer, tem tabu, isso né, isso sim, porque às vezes assim, né, Fábio, que nem tu entra, tu me conhece, numa empresa, entra um funcionário e diz que, funciona assim, às vezes,
cabe a nós também, né, explicar quem é mais antigo, quem conhece mais. Eu acho que também é nosso trabalho difundir, propagar, né, o espiritismo, já se falou sobre isso. Tem gente que eu já ouvi dizer assim, eu nem falo sobre isso. Não, mas claro, não vai falar sempre se tu não sente abertura, mas às vezes a gente pode explicar de um outro jeito. Às vezes eu já expliquei de um jeito, a pessoa, agora tô falando, me interessei, eu achava que era outra coisa, entendeu? Porque eu tento explicar, né, Fabiano, muito assim, ó, que é cristã, tem gente que não sabe que a doutrina espírita é cristã, entendeu? O cristianismo, o que prega? O amor ao próximo, ponto, caridade, enfim, isso encontra, né, várias religiões se sabe disso, mas tem gente que acha que a gente fica falando só de reencarnação o tempo inteiro, enfim, eu noto que tem bastante desconhecimento ainda, assim, né, eu tô te falando, mas claro, eu acho que tem tabu mesmo, né, talvez tenha esse tabu. E talvez esse tabu ele exista porque existiram, né, no passado, né, Fabiano, não agora, mas infelizmente espíritos, né, lá no passado que a gente sabe, né, as irmãs, aquela também, né, como é que eu vou dizer, eles faziam aqueles quase como se fosse um circo, assim, né, de coisas, eram charlatões, né, que se chamavam na época, né, e ficou talvez ainda esse estigma mesmo, que já passou muito tempo isso, né, as irmãs Fox, né, e a gente sabe que alguns espíritas se perderam também, né, mas enfim, claro, né, Não, existem... existe várias formas de divulgar o espiritismo. Hoje, por exemplo, entrou o filme, né, que fizeram, Nosso Lar 2, Isso. foi estreia. É uma tentativa, são formas. Hoje a gente bota no YouTube, tem vários programas, tem filmes, tem documentários, tem toda uma gama, tem palestras, tem Um pequenos, né? tempo para cá, sim, né? Isso, exatamente. Porque Gente, daí o mas recurso. é bem complicado o que vocês estão falando, porque eu também falo muito da doutrina, né, para outras pessoas, e tem pessoas que eu explico, né, uma situação, a pessoa fala, realmente, né, pensando por esse lado faz sentido. E tem outras pessoas que eu falo, né, estudo, né, eu estou participando de um grupo de estudo e tal. Mas tu vê espíritos, mas tem espíritos no grupo? Eu falo, eu não vejo, deve ter, mas eu não vejo, né? Então tem muita gente que tem, na verdade, medo, né? De Sim. ver alguma coisa ou de. Enfim, né? As pessoas, algumas são muito relutantes, eu acredito mais que por medo, não é nem por, será que é verdade ou não? Elas têm medo Não, e ainda tem dessa um outro informação. fator, né, Vanessa, que também a doutrina espírita, que aí é que está o ponto também, que não é que as pessoas muitas vezes não acreditam, é que o espiritismo te coloca como agente do teu próprio problema para te resolver. Diferentemente de muitas filosofias que tu vai lá e joga para o responsável, líder religioso, e ele intermedia com Deus e pagando bem tá bom algumas, outras não, mas fazem isso. Só que o que o Espiritismo faz? Ele te pega e te coloca tu assim, ó, o problema é teu. Tu vai ter que resolver ele. O papel do Espiritismo é te dar esse auxílio, essa coisa. Então, muita gente não quer estar aqui na doutrina espírita, exatamente porque daí não quer assumir esse papel. Né? Sim, é exatamente isso. Acho que o Roberto quer falar. Roberto, pode falar, seu Roberto. Olha, duas coisas. Em termos de divulgação, eu recomendo a todos o canal de Filosofia Espírita de um amigo nosso, não precisa falar no nome dele. E a outra coisa é o Espiritismo não trabalha com terceirização. E a grande maioria das pessoas, quando chegam numa casa, eles já vêm com esse pensamento, sabe? Eu vou chegar lá, vou falar do meu problema, eles vão resolver. E muitos, eu tenho certeza que ficam meio chocados quando a gente os alerta para a responsabilidade que eles têm com a situação que eles se encontram. Porque nada acontece por acaso. A questão inclusive, da pessoa ter dor, né? Eu estava vendo hoje um vídeo do Divaldo, ele passou, já fazia 4 meses que ele estava com dores horríveis, né? E aí o médico chegou a indicar para ele a morfina.
E ele disse que não, que morfina ele não ia tomar, né? E num daqueles momentos de sofrimento, eis que a Joana aparece para ele, né? E perguntou o que está vendo, né? Aí ele disse que estava precisando de uma palavra de conforto, de carinho, né? Porque ele estava com muito problema, eu estava sentindo muita dor e estava dificultando ele, aquela coisa toda. E aí ela falou na história de São Francisco para ele, né? Todos os problemas que São Francisco teve, inclusive de perder a visão, teve câncer, olha, tudo, acho que tudo que um ser humano pode ter de doença, ele teve, e ele não se queixava, ele cantava ainda, né? E então quando esse pessoal chega, a gente quando fala para eles em resignação, aí o pessoal começa a se conscientizar que realmente as coisas não são por acaso, né? Mas eu tenho certeza que a grande maioria tem um pé, digamos assim, atrás, com relação de nós não aceitarmos essa terceirização. Chega, joga, a gente vai resolver, já comentamos hoje aqui, né? E a pessoa aliviada já sai, eu estou bem, já começa a procurar uma outra incomodação, ele volta, quer dizer, ele está perdendo o tempo dele tomando o nosso tempo, né? Então, é alertar o pessoal para o aspecto da responsabilidade. Eu acho que a chave está aí, né? É isso. Então tá, posso continuar? Pode. Tá. Veja-se, por exemplo, o que ocorre em relação à terapia a existências passadas. Quanto críticas e quantas resistências ao método que confirma a reencarnação, que faculta inestimável socorro aos padecentes de muitos males, sem que isso fira de maneira alguma o esquecimento do passado, conforme a recomendação do mestre Kardec. Não é de sua alçada levar o paciente a recordar-se das existências anteriores, antes conduzi-lo ao momento em que delinquiu, em que se comprometeu, ajudando-o a trabalhar melhor a culpa, a responsabilidade, já que é lei do progresso, e o Pai não deseja a eliminação do pecador, mas a do pecado. Essa valiosa contribuição da psicologia transpessoal merece todo o nosso apoio e respeito, por confirmar que no perispírito encontram-se as matrizes geradoras dos distúrbios a todo porte, que trabalham em favor dos processos purificadores. Os estudiosos sinceros não informam que se trata de uma panaceia para todos os males, mas de um recurso terapêutico eficiente, assim como a psicanálise em relação aos conflitos que lhes são pertinentes, ou a psicologia clínica no seu ramo de observação e estudos. De igual maneira, o nosso propósito é o de contribuir para uma fusão de técnicas que facilite a libertação do obsediado, ao tempo em que seja esclarecido o seu adversário, denominado obsessor, sem qualquer conflito com o pensamento kardeciano. Fez-se uma pausa. Bem rapidinho. E aqui ele está falando da terapia, né, da vivência, da existência passada como um processo terapêutico para a pessoa seguir a sua vida, não apenas um método de curiosidade para saber se foi rei ou rainha do Egito. Porque vocês já notaram que todo mundo foi rei e rainha do Egito, né? Ninguém foi escravo. Aliás, eu não sei nem se os escravos existiam, porque só existia rei e rainha. Vai ver, eram mesmo, porque por isso que estão tudo aqui. Né? Os escravos já devem ter ido embora. Assim. Eu não sei que anseio é esse. É o anseio do conflito, gente. O conflito do poder. Eu quero ser sempre uma pessoa de poder. Só que a gente tem que entender que na maioria da humanidade, todos aqueles que tiveram poder foram aqueles que sucumbiram. E aí Jesus vem sem poder algum. Vou relatar bem rapidinho. Quando ele era bebezinho, ele foi levado por Maria, sua mãe,
ao templo. E lá no templo estava José de Arimateia. Não era José de Arimateia, mas daqui a pouco vem o nome. E aí estava o velho ancião, e ele, então, ela pega e dá nos braços dele, e ele agarra com as duas mãos, porque era um homem sábio, e diz para ele, antes de dizer para ele, né, os meus olhos, ele olha para Deus e diz, os meus olhos puderam ver a salvação, né, ainda em vida. Simeão. Porque eis aqui o Senhor. E aí, Simeão. Simeão, né? Isso mesmo, Simone. Tem até o nosso vídeo lá do Natal, falando de Simeão. E o velho Simeão, então, quando observa para ele, frágil, pobrezinho, no colo de uma menina camponesa, e Jesus enrolado em alguns trapos, ele pega o menininho no colo e diz assim, mas meu Deus, que vais fazer tu diante de um exército imenso de Roma? Onde está o teu poder? Olha que interessante, como a gente tem conflito, né, com esse poder. Eu quero ser o rei do Egito. Tomara que tu não tenha sido. Por quê? Porque com certeza deve ter arrumado lá um monte de débito, porque os reis e rainhas do Egito escravizavam as pessoas até a morte para fazer as pirâmides. Boas coisas não foram. E aí então ele diz para Jesus, né? Qual o teu poder? E Jesus, bebezinho, levanta a mãozinha e coloca no peito dele, em cima do coração. E diz para ele, entre outras palavras, que o meu reino era o do amor. Ele coloca no peito dele a mão. E aí ele toma um choque, porque a arma, se nós podemos dizer assim, né? O poder de Jesus era o amor e não a espada, e não a guerra, e não, né? E aí, o que acontece? Isso é o Emmanuel vai dizer que Jesus nos chamou a consciência desde o momento que ele nasceu. A lição de Jesus desde a manjedoura, nos ensinando que o maior poder é a autoridade moral. Nossas mães. Entra para dentro e vai tomar um banho e senta na mesa para jantar. Nós não perguntávamos o que era de janta. Vai tomar banho, por exemplo. Hoje, cadê o fulano? Tá na rua. O que tu quer comer, fulano? Então, se não fizer o que quer, não tem. Então, assim, veja que se perdeu ao longo do tempo essa autoridade. Não estou dizendo que a gente não possa oferecer para os filhos também aquilo que eles querem. Não é nesse sentido. Sempre no equilíbrio. O que a gente vai dizendo é que antigamente nós tínhamos uma hierarquia de um respeito, que não era uma imposição, era um respeito. E hoje se confundiu. Quando isso é abalado, a estrutura do maestro, quando a estrutura do maestro, o regente lá, né, o líder familiar, ele rompe, desmorona toda. Aí começa a se confundir. Casa espírita ali, né? Perdeu-se a matriz, a doutrina espírita. O que aconteceu? Dividiu-se todo mundo. Porque perdeu o maestro, que era do próprio o eixo doutrinário. Porque era ali que eu me apegava. Eu ia fazer uma coisa, matriz, o que diz os livros espíritos? O que diz o evangelho? O que diz o livro? Perdeu-se isso, então eu invento, vou trazendo outras coisas. Então, por isso que ele vai dizer aqui, né, que eu queria trazer para vocês essa questão dessa autoridade moral que não pode deixar de existir entre nós, que vai além dos nossos diplomas. Vamos lá, então? Rita? Pode continuar, Rita? A Simone, então, segue para nós, pode ser, Simone? De igual maneira. Posso. Não, agora a gente tem que seguir fez uma pausa. Ah, tá. Então tá. Fez uma pausa. Isso.
Fez uma pausa, enquanto eu me sentia edificado com as considerações que precediam a qualquer indagação de minha parte. Era como se estivesse desejando expressar a sua melancolia em face do mau uso que se fazia do seu contributo de esclarecimento e de amor. Logo depois, apontando um médium em transe real, porém vítima de um espírito turbulento e zombeteiro, considerou: ocorrem esses fenômenos de mistificação porque um instrumento humano, sem haver se preparado devidamente para o cometimento da noite, somente aqui, ao chegar, procurou concentrar-se. No entanto, na sua mente intoxicada por vapores deletérios de diversa procedência, as reflexões pessimistas habituais e as conversações vulgares de todo momento não puderam ser eliminadas de um para outro instante, a fim de ser criada uma psicosfera favorável à comunicação de entidades amigas e superiores. Por outro lado, o orientador igualmente presumido, desconhecendo as leis dos fluidos, não havendo investigado o lado moral do comunicante, ao invés do diálogo esclarecedor, da aplicação de recursos especiais por meio dos passes, impõe o afastamento, mantendo-o na ignorância e na situação malévola, leviana, em que se encontra. Muito mal fazem os portadores de meias-verdades, que aplicam mais as equivocadas do que as verdadeiras. Em nosso plano de trabalho, jamais recorremos a esse expediente, que nos distancia dos sentimentos de compaixão e de caridade. Antes, promovemos a conversação edificante, esclarecendo o mistificador, para que desperte para a realidade da sua atual condição de espírito, ajudando-o na mudança da atitude em que se encontra. Embora os tropeços naturais que toda ideia nova experimenta, confiamos que no futuro os companheiros realmente interessados no bem, conforme expressivo número que já existe e se encontra empenhado na fusão das técnicas do amor, com as decorrentes das experiências do laboratório mediúnico, cooperem juntos, sem disputas nem rancores, sem acusações indébitas, nem destaques de presunção, em homenagem a Jesus, o paradigma excelso para todos nós. Logo sorriu de maneira gentil, acrescentando: quando enviar alguma notícia aos companheiros do carro orgânico da Terra, sendo possível, reporte-se as nossas rápidas considerações. Agradeci-lhe sinceramente comovido e abraçamos-nos. Logo mais, antes do encerramento em face do programa elaborado por José Petitinga, no qual o novo amigo foi incluído, ele estava encarregado de comunicar-se psicofonicamente, advertindo o grupo e conclamando a paz, a concórdia, a união na sociedade espiritualmente debilitada, a fim de que não se perdessem as conquistas morais e iluminativas conseguidas ao longo dos anos. Imediatamente, Petitinga dirigiu-se ao terceiro grupo, aquele em que predominavam os métodos habituais, recomendados pela doutrina desde os seus primórdios. Havia um clima psíquico de muita paz. Os médiuns, sinceramente concentrados, cônscios das suas responsabilidades, embora nos outros grupos um ou outro trabalhador honesto igualmente assim se comportasse, o ambiente convidava-nos à oração, à reflexão, à atividade socorrista. As comunicações psicofônicas sucediam-se em ordem, sem a balbúrdia do desequilíbrio. Cada espírito de acordo com o seu estado evolutivo, transmitindo as suas sensações e emoções, recebendo a terapia pertinente, ao tempo em que uma equipe espiritual se encarregava de preservar o trabalho, evitando assalto
ou invasão dos irresponsáveis. Concomitantemente, alguns visitantes do nosso plano acompanhavam os labores, enquanto a reunião chegava à fase de preparação para o seu encerramento. Coube ao seu fundador, nobre trabalhador de Jesus, que desde a primeira hora primara pela manutenção da ordem e do dever, comunicar-se para a mensagem final. A médium era uma senhora de pouco mais de 60 anos. Encontrava-se aureolada por vibrações honoráveis, defluentes da sua conduta e dedicação, a faculdade que sabia preservar das investidas dos maus. Foi carinhosamente envolvida pelo amigo afável, e no silêncio natural que se fez, começou a falar. Louvado seja o Senhor. Enquanto ruge a tormenta vigorosa, fora das paredes que nos resguardam, aqui dentro existe paz. A paz que decorre do dever, gravemente atendido. Nunca houve, quanto hoje, tantos desafios e problemas convidando-nos a todos, à reflexão e à paciência, ao amor e à caridade. O lema da amada doutrina prossegue tendo vigência total neste momento. Os espíritos inquietos e os sentimentos dilacerados aportam na segurança dos nossos sentimentos procurando abrigo, não nos podendo furtar a solidariedade. Os descaminhos humanos estão repletos de vidas que se estiolam na alucinação e no desconforto moral, gritando pelo socorro que se recusam receber quando o encontram, porque desejam soluções mágicas e salvação generalizada, sem qualquer contribuição de esforço pessoal e de renovação interior. A semelhança de vagas marinhas que se sucedem, arrebentando-se nas praias que as recebem em carícia, anulando-lhes o vigor, as criaturas correm desvairadas em contínuos tropéis, espraiando-se por toda a parte e sendo rechaçadas como se batessem em rochedos insensíveis. A indiferença pelo sofrimento humano, ao lado do egoísmo devastador, assume proporções alarmantes, à medida que se multiplicam doutrinas religiosas e propostas éticas salvacionistas, distantes da realidade existencial. As lutas encontram-se em ambos os lados da vida, porque os habitantes do mundo espiritual são viajantes que retornaram da Terra e trouxeram os hábitos a que se vinculavam, mantendo-se neles fixados, iludidos ou ignorando a ocorrência da desencarnação. Simultaneamente, aqueles que sempre se comprazem em gerar conflitos e situações lamentáveis prosseguem na insânia de dividir os grupos que deveriam ser homogêneos, a fim de se tornarem fortes e resistentes a tormentas, encontram guarida nas mentes e nos sentimentos dos chamados à seara de Jesus, porque sabem que, separando seus membros, mais facilmente tomam o controle sobre eles. Silenciou por um pouco, a fim de que se pudesse entender com clareza o seu pensamento e a sua informação, continuando. O Espiritismo é doutrina de união dos seres humanos em favor da unificação das entidades, em um todo harmônico e produtivo. Qualquer rompimento afetivo entre os seus membros e o edifício geral sofre graves consequências, cujos efeitos podem tardar um pouco, mas não deixarão de apresentar-se. É necessário, hoje mais do que ontem, que todos aqueles que realmente encontraram Jesus na doutrina espírita conscientizem-se da responsabilidade que lhes cabe, desculpando antes que esperando ser desculpado,
avançando na direção daquele que se afasta do seu caminho, ao invés de aguardar que o outro venha ter como seu afeto. Não há tempo mais para discussões inúteis, nas quais predominam a estultice, a presunção e o orgulho, desde há muito arraigados no ímã, repetindo os erros cometidos em outras doutrinas religiosas no passado. Inconscientemente, ressumam em muitas emoções as lembranças de quando, dizendo representar Jesus, assumiam postura de destaque na comunidade. Eram responsáveis pelas vidas que não sabiam conduzir com dignidade, extorquiam-nas e maltratavam-nas. Muitos proprietários de paróquias de ontem retornam agora com os hábitos doentios, tentando transformar a casa espírita em seu alojamento eclesiástico, seja diocese ou uma de suas divisões. Nunca esqueçamos o que disse Jesus. As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus, capítulo 8, versículo 20. A única autoridade que prevalece entre nós, em ambos os planos da vida, é a de natureza moral, e a nossa aristocracia, igualmente, é da mesma natureza. Indispensável, portanto, abandonarmos as prevenções, as antipatias, os anseios de homenagem e as disputas pelos lugares relevantes, de significados nenhuns, avançando em direção da fraternidade legítima, do entendimento em torno dos objetivos que todos abraçamos. Ainda hoje, frisou com especial entonação de voz: atendamos às recomendações do Mestre incomparável, fazendo as pazes com o inimigo, se o tivermos, aproximando-nos do irmão que se distanciou com ou sem motivo, demonstrando pelos atos a excelência da nossa fé raciocinada. Confiamos em Jesus, com certeza. No entanto, ele confia que realizemos o seu trabalho de amor com elevação e humildade. O momento de renovação espiritual é agora e não mais tarde. Agradecendo a paciência e a generosidade dos seus corações, exoro a proteção do Cristo de Deus para todos nós, abraçando os companheiros queridos com ternura e paz. Marcondes. O silêncio estava musicado suavemente por dúlcidas vibrações espirituais, enquanto uma aragem levemente perfumada e em luz penetrava-nos a todos. A maioria dos presentes encontrava-se comovido. O diretor dos trabalhos enxugava os olhos, encerrando o abençoado labor. Após alguns minutos, quando todos se recompuseram, após sorverem pequeno copo com água fluidificada, saíram da sala quando, coincidentemente, o segundo grupo também terminara o seu labor, e todos se retiravam silenciosos, após terem ouvido o amigo espiritual que lhes dirigira a palavra esclarecedora. Vi, algo surpreendido, aquele irmão com quem dialogamos envolvendo o diretor dos trabalhos, ao tempo em que o fundador desencarnado conduzia o seu pupilo na sua direção, no corredor para o qual davam as duas salas. Os dois confrades olharam-se e, tomados de súbita empatia, abraçaram-se, emocionados, sem palavras, sem ruidosas explicações perfeitamente desnecessárias. Petitinga deu-me o braço e considerou. Assim, meu caro Miranda, devem agir aqueles que se identificam com Jesus e que na doutrina espírita encontram o caminho de libertação das paixões,
que teimam em permanecer-lhes dominadoras sobre a natureza espiritual. Inicia-se aqui, neste momento, após inúmeras tentativas e rogativas ao Senhor da vida, o esforço abençoado em favor da união e do desaparecimento paulatino das dissensões nesta casa espírita. Logo mais, os mentores do grupo animista africanista igualmente providenciarão um lugar apropriado, desde que estão esclarecidos por nós, para onde conduzirão aqueles que estiverem interessados neste mistério, enquanto aqueles que desejarem volverão às suas origens, sem debates, sem ressentimentos. Toda união tem um preço, a morte do egoísmo. Voltemos à nossa esfera para o conveniente repouso. Fechei. Então, próximo capítulo é o poder da sabedoria e do amor. Aí ficou uma mensagem tão bonita. Eu anotei aqui também para nós. Eu vou botar lá no nosso grupo essa página evangélica de Mateus 8:20. Nunca esqueçamos o que disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A mensagem ela é exatamente para nos mostrar que o poder é o da moral, não é as coisas. Por isso que as raposas têm covis e as aves têm ninhos. Ou seja, todo mundo tem, menos o rei. Então, o líder é o que deve servir e não ser servido. Ao contrário, né? Não ser líder para mandar, mas sim para servir. A mensagem ali que ele traz para nós evangélica, né? De Mateus. É o velho ditado dos nossos pais, né? Quando eles diziam assim, quem manda melhor faz. Não era assim antigamente? Quem manda melhor faz. Não manda os outros, né? Faz. Então tá, amigo Homero. Passou um minutinho. Tudo certo, pessoal? Não tem pergunta, nem dúvidas, tudo certinho? Vamos pedir para a nossa irmã Rosa fazer o nosso encerramento, dona Rosa. Então, amados irmãos, com esse pensamento, com essa prece final do nosso livro, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade desse aprendizado, que possamos, neste momento, ser imbuídos desse amor, desta paz interior, para que possamos, a cada dia de nossas vidas, alcançar um degrau a mais no conhecimento e na nossa melhora moral e espiritual. Do Mestre Jesus, exemplo de amor, de bondade em nossos corações. Que possamos olhar para dentro de cada um de nós e procurar o nosso eu interior, tão importante, e nos conhecermos interiormente. Porque nos conhecemos, podemos fazer a diferença. Ó Jesus, Mestre querido, de todas as horas, abençoe a cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram, nesse estudo da noite, e que todos possam ter um repouso tranquilo, e essas reflexões ficam dentro de cada um de nós, para que nos dias que se seguem, podemos estudar mentalmente todos esses ensinamentos. Agradecendo ao nosso irmão, que nos facilitou esse estudo, e que possamos levar para os nossos irmãos todos esses ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, e com a sua permissão, encerramos o nosso estudo da noite de hoje.
Obrigado, que a paz de Jesus fique com todos. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa semana para todos. Um abraço. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Semana, pessoal. Boa noite. Até a próxima encontro, se Deus quiser. Até. Seu